Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Vamos para o texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos refletir sobre o texto áureo. Diz assim: este versículo, encontrado em Romanos 3:23, apresenta uma verdade central sobre a condição humana após a queda. A palavra pecaram reflete a ação de todos os seres humanos em desobedecer à vontade de Deus, o que resulta na perda da glória divina que originalmente pertenciam. A expressão destituídos da glória de Deus revela a separação do ser humano de Deus, uma separação que é tanto espiritual quanto relacional. Desde Adão, todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa, incapaz de restaurar essa glória por seus próprios esforços. O pecado é uma ruptura profunda que afeta todos os aspectos da vida humana, incluindo o relacionamento com Deus, com os outros e consigo mesmo. Esse versículo é crucial para compreender a universalidade do pecado e a necessidade de uma solução, que é apresentada na obra redentora de Cristo. Vamos para a verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Quando falamos sobre o pecado, é fundamental entender que ele não é apenas um conceito abstrato ou algo que surge com os nossos próprios erros ou decisões. A Bíblia nos ensina que o pecado é uma realidade que nos acompanha desde o momento da concepção. O salmista Davi, em Salmos 51:5, expressa de maneira clara e profunda: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi nos transmite aqui é que, desde o ventre materno, a humanidade já carrega a marca do pecado, não como uma escolha, mas como uma herança de nossa natureza humana caída. Agora imagine isso de uma forma mais próxima da nossa realidade. O pecado, ao entrar no mundo por meio de Adão, afetou toda a humanidade. Em Romanos 5:12, vemos Paulo explicando que, por um homem, o pecado entrou no mundo, e por causa disso, todos nós fomos afetados. O pecado não é apenas um ato que fazemos, mas uma condição da natureza humana. É algo que está em nós, desde o início da nossa vida. Para o professor, é importante que ele possa apresentar isso de forma acessível ao aluno, explicando que a natureza humana, desde a concepção, é inclinada para o pecado. Isso significa que, como seres humanos, não nascemos com uma predisposição para fazer o bem de maneira natural. Pelo contrário, nascemos em uma condição que nos afasta de Deus. E é essa condição que precisa ser tratada e restaurada por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Vamos abordar isso com mais detalhes nessa lição. Agora vamos para os objetivos da lição. Primeiro tópico: explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo tópico: mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Terceiro tópico: pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. A criação do ser humano, conforme Gênesis 1:26-27, revela que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa que o ser humano foi projetado com uma natureza santa e justa, refletindo o caráter de Deus em sua essência. A imagem de Deus implica a capacidade de raciocínio, escolha, moralidade e uma relação especial com o Criador. No entanto, o pecado, conforme relatado em Gênesis 3, corrompeu essa natureza. A desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido não foi apenas uma transgressão de um comando, mas uma ruptura profunda da ordem estabelecida por Deus. O pecado entrou no mundo e afetou a humanidade de maneira total, não apenas através de ações específicas, mas alterando a própria natureza humana, que agora está inclinada ao mal. Essa corrupção da imagem de Deus no ser humano é o que está descrito em Romanos 5:12-19, onde Paulo explica que, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e com isso, a morte se espalhou a todos. A humanidade, então, se encontra separada de Deus e espiritualmente morta, sendo incapaz de restaurar por si mesma a comunhão original.
É nesse contexto que a obra redentora de Cristo se torna essencial. Em Cristo, a humanidade encontra a possibilidade de ser restaurada, uma vez que ele, o último Adão, 1 Coríntios 15:45, não só tomou sobre si os pecados do mundo, mas também iniciou a restauração da imagem de Deus no ser humano. Através de sua morte e ressurreição, a humanidade é chamada de volta ao relacionamento com Deus, restaurando a verdadeira comunhão e reconquistando, em Cristo, a capacidade de refletir a imagem de Deus em sua totalidade. Agora, resuma para o aluno. Deus criou o ser humano à sua imagem, com uma natureza santa. Porém, o pecado entrou no mundo e corrompeu essa natureza, separando-nos de Deus. Somente em Cristo é possível a restauração dessa relação, pois ele, por meio de sua morte e ressurreição, traz perdão e reconciliação com Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A criação do ser humano, conforme Gênesis 1, 26, 27, revela que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, com uma natureza pura e santa, refletindo o caráter divino. Isso proporcionou ao ser humano a capacidade de viver em harmonia com Deus, exercer domínio sobre a criação e manter um relacionamento íntimo com o Criador. Porém, com a desobediência de Adão e Eva, registrada em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo, corrompendo a natureza original humana e rompendo o vínculo de comunhão com Deus. Em Romanos 5, 12, 21, Paulo explica como o pecado de Adão afetou toda a humanidade, transmitindo a todos a separação de Deus e a morte espiritual. A natureza humana, agora inclinada ao pecado, não pode se restaurar por si mesma. Somente em Cristo, o último Adão, é possível a restauração da imagem de Deus no ser humano, pois sua morte e ressurreição oferecem o perdão e a reconciliação, permitindo a volta à comunhão original com Deus. Agora, resuma para o aluno. Deus criou o ser humano à sua imagem e com santidade, mas o pecado corrompeu essa natureza e nos separou de Deus. Somente em Cristo, através de sua morte e ressurreição, podemos ser restaurados e reconciliados com Deus. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. O pecado tem uma origem clara na Bíblia. Ele entrou no mundo por meio da desobediência de Adão, conforme relatado em Gênesis 3. Essa transgressão não foi apenas um ato isolado, mas causou uma mudança profunda na natureza humana, espalhando a corrupção do pecado para toda a humanidade. A Bíblia ensina que todos os seres humanos herdaram essa inclinação ao pecado, o que resulta na separação de Deus e nas consequências espirituais e físicas do pecado. Além disso, é importante refutar algumas crenças inadequadas sobre o pecado, como a ideia de que o pecado é algo relativo ou que ele pode ser superado por esforços humanos. A Bíblia mostra que o pecado é uma condição que afeta profundamente a humanidade, e somente através de Cristo podemos ser restaurados e reconciliados com Deus. Agora, resuma para o aluno. O pecado começou com Adão e afetou toda a humanidade, separando-nos de Deus. Ele não pode ser superado pelos nossos próprios esforços, e só em Cristo encontramos a restauração e a reconciliação com Deus. Alguma dúvida até aqui? Deixa seu comentário. Agora, vamos para o próximo tópico. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Tópico 1. O autor do pecado. Gênesis 3, 1, 2. Subtópico 1.1. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore, da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A advertência dada a Adão em Gênesis 2:17, para não comer da árvore, da ciência do bem e do mal, reflete a liberdade que Deus deu ao ser humano dentro do jardim do Éden. Adão foi criado com liberdade para se relacionar com Deus e com o ambiente ao seu redor.
Deus, no entanto, estabeleceu um limite claro ao ordenar que ele não comesse daquela árvore específica, pois ela representava a decisão sobre obedecer ou desobedecer a Deus. O mandamento de Deus visava preservar a comunhão perfeita entre o ser humano e o Criador, e o fruto da árvore simbolizava a tentação de se tornar autossuficiente em conhecimento e moralidade, sem depender de Deus. A consequência do desobedecimento de Adão foi severa, pois Deus disse: "Certamente morrerás no dia em que desobedecesse." A morte mencionada aqui é não apenas física, mas espiritual, significando a ruptura da comunhão com Deus. O pecado de Adão introduziu a morte e a separação espiritual, como revelado em Romanos 5:12, onde Paulo afirma que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Portanto, a transgressão de Adão ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi apenas uma falha moral, mas a violação de um mandamento direto de Deus, com implicações eternas para toda a humanidade, resultando em uma corrupção de sua natureza e a introdução do pecado no mundo. Agora resuma para o aluno. Deus deu liberdade a Adão no jardim do Éden, mas ele também colocou um limite, ordenando que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão desobedeceu a esse mandamento, ele trouxe a morte e a separação de Deus para ele e para toda a humanidade. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O maioral dos demônios. Mateus 12, 24, 25, 41. Vamos para a referência em destaque. Diz assim: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." A Bíblia descreve o diabo como o responsável pela queda da humanidade, agindo através da serpente que enganou Eva. Ele é chamado de a antiga serpente em Apocalipse 12, 9, uma referência direta à sua atuação desde o início da história humana, no Éden. O diabo, ou Satanás, é o maioral dos demônios, conforme mencionado em Mateus 12, 24 e 25, 41, sendo ele o grande opositor de Deus e da humanidade. Sua principal tática é enganar, distorcer a verdade e desviar os seres humanos da vontade de Deus. Em Gênesis 3, ao questionar o mandamento de Deus, ele induz Eva a desobedecer, inaugurando assim o pecado no mundo. O diabo, descrito também como príncipe deste mundo, João 12, 31, exerce uma influência maléfica, buscando afastar as pessoas da verdade e da salvação que vem de Deus. Agora resuma para o aluno. O diabo, representado pela serpente no jardim do Éden, é o responsável por enganar Eva e introduzir o pecado no mundo. Ele continua tentando afastar a humanidade de Deus, sendo o maior inimigo da salvação. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Vamos para a referência. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Originalmente o diabo foi criado como um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, conforme descrito em Ezequiel 28, 12, 15. Ele estava em posição de honra diante de Deus, sendo dotado de grande beleza e sabedoria. No entanto, essa perfeição foi corrompida pela soberba e desejo de se igualar a Deus. Em sua rebelião, ele se rebelou contra o Criador, buscando exaltar a si mesmo acima de tudo. Esse desejo de tomar o lugar de Deus é descrito em Isaías 14, 12, 15,
onde Satanás, que originalmente estava no céu, é expulso devido à sua arrogância e tentativa de alcançar a posição divina. A queda de Satanás reflete a transgressão do orgulho, que levou à sua expulsão do céu e à sua condenação. Essa rebelião inicial contra Deus marca o início de sua missão de enganar e corromper a humanidade, afastando-a de Deus. Agora, resuma para o aluno. O diabo, originalmente criado perfeito e em posição de honra, se rebelou contra Deus por orgulho e foi expulso do céu. Essa rebelião resultou em sua queda e na missão de enganar a humanidade. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas 6. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Com a queda de Satanás, muitos anjos se uniram a ele em sua rebelião contra Deus. Esses anjos, conhecidos como demônios, seguiram Satanás em sua tentativa de tomar o poder divino. Como resultado, Deus os puniu, e conforme descrito em 2 Pedro 2:4 e Judas 6, uma parte desses anjos foi aprisionada, aguardando o juízo final. Eles estão em um estado de encarceramento, aguardando o cumprimento da condenação que lhes foi imposta por sua desobediência. Essa prisão reflete a justiça de Deus, que não permitirá que os rebeldes, sejam eles anjos ou humanos, permaneçam impunes. O resto dos anjos rebeldes continua a atuar ao lado de Satanás, tentando desviar os seres humanos da vontade de Deus. Agora, resuma para o aluno. Quando Satanás caiu, ele levou consigo muitos anjos que o seguiram. Uma parte desses anjos foi aprisionada por Deus, aguardando o juízo final, enquanto outros continuam a agir junto com Satanás. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Essa explicação sobre a queda de Satanás e a adesão dos anjos rebeldes é uma das formas de compreender a origem dos demônios. Os demônios seriam, portanto, anjos que se rebelaram contra Deus, liderados por Satanás, e foram banidos do céu. A Bíblia nos ensina que, assim como o diabo, esses anjos também foram punidos pela desobediência e agora atuam para afastar a humanidade de Deus. Referências como 2 Pedro 2:4 e Judas 6 indicam que alguns desses anjos estão aprisionados, aguardando o juízo final, enquanto outros continuam a agir sob a liderança de Satanás. Essa origem dos demônios, portanto, está ligada diretamente à rebelião espiritual contra Deus, resultando em sua transformação em seres malignos que têm como objetivo destruir e corromper o que Deus criou. Agora, resuma para o aluno. Os demônios são anjos que se rebelaram com Satanás contra Deus. Alguns foram aprisionados, enquanto outros continuam a agir para desviar os seres humanos de Deus. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. A serpente no jardim do Éden, que levou à queda de Adão e Eva, não foi simplesmente o começo do pecado, mas o momento em que ele se manifestou na história humana. A serpente, conforme revelado em Apocalipse 12:9, é uma representação de Satanás, o querubim que foi expulso do céu devido à sua rebelião contra Deus. A serpente no Éden, portanto, estava agindo como instrumento de Satanás, que já havia se rebelado contra Deus antes desse episódio. Isso significa que o pecado não teve sua origem no Éden, mas sim no céu, com a rebelião de Satanás. A manifestação do pecado no Éden foi o reflexo da corrupção que já havia ocorrido no céu. Satanás, em sua tentativa de desviar a criação de Deus, usou a serpente para enganar Eva e, por meio dela, induzir a humanidade ao pecado. O pecado foi, portanto, uma continuação da rebelião celestial que se espalhou para a terra. Agora, resuma para o aluno. O pecado não começou no Éden, mas com a rebelião de Satanás no céu. A serpente no jardim foi um instrumento de Satanás para enganar Eva,
e trazer o pecado à humanidade. Se ficou alguma dúvida, não hesite de nos deixar um comentário. Será um prazer lhe responder. Vamos para o próximo subtópico. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3:7. Subtópico 1.2. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, algo significativo aconteceu. Em Gênesis 3, 7 e 8, a Bíblia nos diz que, ao comerem, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Esse momento marcou a perda de sua inocência e a entrada da vergonha, pois antes de desobedecerem a Deus, não havia noção de vergonha. O pecado trouxe não apenas a desobediência, mas também a consciência do mal e da separação de Deus, o que fez com que eles se envergonhassem e procurassem se esconder de sua presença. A ação de se esconder simboliza a quebra da harmonia original entre o ser humano e Deus, algo que antes era pleno e sem vergonha. Agora, resuma para o aluno. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Tentaram se esconder de Deus, mostrando como o pecado os afastou de sua presença e destruiu a harmonia original com ele. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías capítulo 59, versículo 2. Diz assim, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido resultou na ruptura imediata da comunhão com Deus, o que é descrito como morte espiritual. A morte, no contexto bíblico, não se refere apenas à morte física, mas à separação de Deus, como vemos em Isaías 59, 2, que afirma: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa separação é a verdadeira morte que o pecado causou, afastando o ser humano de seu Criador e destruindo o relacionamento perfeito que existia antes da queda. A morte espiritual, portanto, é a consequência direta do pecado. Ela traz o afastamento de Deus e a perda da vida plena e verdadeira que Ele oferece. Essa separação não é algo físico, mas uma condição espiritual que afetou a humanidade desde aquele momento no Éden, e que só pode ser restaurada através de Cristo. Agora, resuma para o aluno. A desobediência de Adão e Eva causou uma separação imediata entre eles e Deus, que é a morte espiritual. Isso significa estar afastado de Deus, o que aconteceu com a humanidade desde o pecado no Éden, e só pode ser restaurado por meio de Cristo. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e em seguida pronunciou a sentença do casal, Gênesis 3, 16, 19, e a sua posteridade. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O pecado de Adão e Eva causou uma separação imediata entre eles e Deus, rompendo a harmonia perfeita do relacionamento que existia no Éden. Contudo, mesmo diante da transgressão, Deus, em sua misericórdia, anunciou a promessa de um Redentor. Em Gênesis 3,15, Deus declara que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, referindo-se a Cristo, que viria para derrotar o pecado e restaurar a comunhão com Deus. Após essa promessa de redenção,
Deus pronunciou a sentença sobre Adão e Eva, conforme Gênesis 3, 16, 19. Para Eva, a consequência foi a dor no parto e uma mudança no relacionamento com seu marido. Para Adão, a terra foi amaldiçoada e ele teria que trabalhar arduamente para prover o sustento. Essas sentenças afetaram toda a humanidade e, desde então, o ser humano passou a viver em uma condição caída, aguardando a restauração prometida. Agora, resuma para o aluno. O pecado separou Adão e Eva de Deus, mas ele prometeu um redentor para restaurar essa relação. Depois, Deus pronunciou as consequências sobre o casal, que afetaram toda a humanidade, evidenciando a necessidade de salvação. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A desobediência de Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido, introduziu o pecado no mundo, conforme Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse ato não resultou apenas em uma transgressão pontual, mas trouxe a morte, uma separação espiritual de Deus. O pecado, que começou com a queda de Adão e Eva, afetou toda a humanidade, corrompendo sua natureza e gerando um distanciamento de Deus. Esse evento, conhecido como a queda da humanidade, foi o momento em que o relacionamento perfeito entre o ser humano e Deus foi rompido. Desde então, a morte, tanto física quanto espiritual, se tornou parte da experiência humana, refletindo as consequências do pecado original. Agora, resuma para o aluno. A desobediência de Adão e Eva trouxe o pecado ao mundo e, com ele, a morte, que é a separação de Deus. Isso é conhecido como a queda da humanidade e afetou todos os seres humanos. Vamos para o próximo subtópico, mas se há alguma dúvida, deixe nos comentários. A consequência da queda no Éden. Subtópico 1.3. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. A Bíblia não detalha exatamente como o pecado de Adão se transmitiu a todos os seres humanos, mas afirma com clareza sua realidade. Em Romanos 5:12, lemos: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Escritura reconhece que o pecado entrou no mundo através de Adão, e com ele, a morte, afetando todos os seres humanos. Embora não se explique o processo, a consequência do pecado de Adão é evidente para toda a humanidade. A morte física e espiritual se tornou parte da experiência humana. Essa passagem de Romanos mostra que o pecado de Adão não foi uma falha isolada, mas teve implicações universais. A morte e a corrupção se espalharam a todos os homens, evidenciando a profundidade do impacto do pecado original. Agora, resuma para o aluno. O pecado entrou no mundo através de Adão, trazendo a morte a todos os seres humanos. Isso é ensinado claramente em Romanos 5:12, e mostra como a queda de Adão afetou toda a humanidade. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, versículo 19, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa revelação em Romanos 5:12 é uma das mais claras sobre como a transgressão de Adão afetou toda a humanidade. A ideia de que o pecado de um homem trouxe a morte a todos é reforçada posteriormente em Romanos 5:19, que afirma:
Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Essa ideia também é repetida em 1 Coríntios 15:49, que diz: E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Esse ensino destaca que a transgressão de Adão tem consequências universais para a humanidade, mas também aponta para a restauração que vem através de Cristo. Esses versículos reiteram que a transgressão de Adão não foi um evento isolado, mas algo que se refletiu em todos os seres humanos, passando de geração em geração. A queda do primeiro homem resultou em uma corrupção que afetou toda a humanidade. E somente por meio da obediência de Cristo, essa condição poderá ser restaurada. Agora, resuma para o aluno. A transgressão de Adão afetou toda a humanidade, como é ensinado em Romanos 5:19 e 1 Coríntios 15:49. A queda de Adão trouxe o pecado para todos, mas a obediência de Cristo oferece a restauração. Se há alguma dúvida, deixe nos comentários. Vamos para o próximo subtópico. Extensão do pecado. Subtópico 1.4. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade: corpo, alma, espírito. Romanos capítulo 2, versículo 9. E depois capítulo 8, versículo 10. 2 Coríntios 7:1. Intelecto e vontade. Isaías 1:3. Jeremias 17:9. Consciência e razão. 1 Timóteo 4:2. Tito 1:15. Vamos para a referência em destaque. Diz assim: Romanos 2:9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O pecado afeta a totalidade do ser humano, corrompendo não apenas as suas ações, mas também seu corpo, alma, espírito, intelecto, vontade, consciência e razão. Romanos 2:9 declara que tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, mostrando que o pecado afeta integralmente a pessoa, não deixando nenhuma parte de sua existência imune. No capítulo 8, versículo 10, Paulo continua afirmando que, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Isso demonstra que, embora o corpo esteja corrompido pelo pecado, a restauração da vida espiritual é possível através de Cristo. Além disso, o pecado afeta o intelecto e a vontade humana. Isaías 1:3 observa que o boi conhece o seu proprietário e o jumento a manjedoura do seu senhor. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isso revela que a razão e o entendimento também são corrompidos pelo pecado. Jeremias 17:9 acrescenta que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A vontade humana também é afetada, pois, sem a intervenção divina, a inclinação natural do ser humano é para o mal. O pecado ainda compromete a consciência e a razão, como evidenciado em 1 Timóteo 4:2, onde Paulo fala sobre aqueles que, pela hipocrisia de mentirosos, tendo a sua própria consciência cauterizada, e Tito 1:15, que afirma que todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, mas até a sua mente e a sua consciência estão contaminadas. Esses versículos evidenciam como o pecado obscurece a razão e corrompe a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Agora resuma para o aluno. O pecado afeta todas as partes do ser humano: corpo, alma, espírito, intelecto, vontade, consciência e razão. Isso faz com que a natureza humana seja corrompida, afastando-a de Deus e tornando necessária a intervenção de Cristo para restaurar essa condição. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, e não se refere à intensidade. Vamos para a referência. Diz assim, Isaías 1:5.
Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Isaías 1:6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A extensão do pecado, conforme apresentado em Isaías 1:5-6, é descrita de forma clara. Porque ainda serdes golpeados, que mais continuais na rebeldia. Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Feridas e contusões e chagas abertas, não curadas, nem ligadas, nem suavizadas com óleo. Aqui, Isaías descreve o pecado como afetando o ser humano em sua totalidade, de pé à cabeça, mostrando que não há parte do ser humano que escape da corrupção do pecado. Essa descrição fala sobre a extensão do mal causado pelo pecado, que permeia todas as áreas da vida, não deixando nenhuma parte sem a sua marca. Contudo, essa descrição não se refere à intensidade do pecado, mas à sua abrangência. A ideia é que o pecado afeta todo o ser humano, em todas as suas dimensões. Mas isso não significa que cada aspecto da pessoa seja igualmente corrompido em grau de maldade. A corrupção é total, mas isso não implica em que todos os seres humanos vivenciem o pecado da mesma forma ou com a mesma intensidade. Agora, resuma para o aluno. O pecado afeta toda a pessoa, de pé à cabeça, como descrito em Isaías 1:5-6, atingindo todas as áreas da vida. No entanto, isso se refere à extensão do pecado, e não à sua intensidade, já que o pecado se espalha por todo o ser humano, mas com graus diferentes de manifestação. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. O ser humano, em sua natureza caída, não tem a capacidade de chegar a um conhecimento verdadeiro de Deus por seus próprios meios. O pecado afetou a razão e o entendimento humano, criando uma barreira entre o ser humano e Deus. Jeremias 17:9 nos lembra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O pecado tornou a busca por Deus algo impossível sem a intervenção divina. Além disso, 1 Coríntios 2:14 revela que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele está espiritualmente cego e não pode discernir as verdades espirituais sem a ajuda do Espírito Santo. Isso evidencia que, por si só, o ser humano não pode alcançar o entendimento de Deus ou de sua vontade. Agora, resuma para o aluno. Por causa do pecado, o ser humano não consegue entender ou conhecer a Deus sem a ajuda divina. Somente através da ação do Espírito Santo podemos conhecer a sua verdade. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Tiago 3:9. Vamos para a referência. Diz assim, Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Embora o pecado tenha corrompido a natureza humana, a imagem de Deus no ser humano não foi completamente erradicada. Ela foi desfigurada, mas não aniquilada. Em Gênesis 9:6, como lemos agora há pouco, Deus declara: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mesmo após a queda, a humanidade ainda carrega a marca da imagem divina, o que confere dignidade e valor a cada ser humano. Essa imagem permanece, mas foi distorcida pelo pecado, o que resultou em uma inclinação natural ao mal. Tiago 3:9 também reflete sobre essa realidade ao dizer: com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aqui, Tiago nos lembra que, apesar da corrupção do pecado, a semelhança com Deus persiste. A imagem de Deus no ser humano, embora afetada e obscurecida, não foi completamente perdida. Agora resuma para o aluno.
Mesmo após o pecado, a imagem de Deus no ser humano não foi destruída, mas ficou desfigurada. Isso significa que ainda somos feitos à imagem de Deus, mas essa imagem foi corrompida pelo pecado. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué, capítulo 24, versículo 15, João 7:17, 2 Pedro 3:5, Apocalipse 22:17. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livre-arbítrio, ou a liberdade de escolha, é uma parte fundamental da imagem de Deus no ser humano, e mesmo após a queda, essa capacidade não foi removida, embora tenha sido corrompida. Os seres humanos continuam a ter a liberdade de escolher, mas agora, devido ao pecado, suas escolhas estão inclinadas para o mal. Em Josué 24:15, por exemplo, o povo é desafiado a escolher a quem servir. Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha reflete a liberdade de decisão que ainda persiste, mesmo em um mundo caído. Em João 7:17, Jesus diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Essa passagem reforça a liberdade de escolher seguir a vontade de Deus. Em 2 Pedro 3:5, vemos que as pessoas deliberadamente ignoram as verdades de Deus, evidenciando o uso do livre-arbítrio de forma equivocada. Apocalipse 22:17 também convoca as pessoas a responderem ao convite de Deus. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso demonstra a continuidade do livre-arbítrio, pois a decisão de aceitar ou rejeitar o convite de Deus é pessoal. Agora, resuma para o aluno. Embora o pecado tenha corrompido a natureza humana, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, ainda está presente. As pessoas continuam a ter a liberdade de escolher seguir a Deus ou não, mas agora suas escolhas são inclinadas para o mal devido à queda. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. Vamos para o próximo tópico. A heresia que nega o advento do pecado. Tópico 2. O pelagianismo. Subtópico 2.1. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da Igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O pelagianismo é uma heresia antiga que surgiu no início da história da Igreja e se refere à visão equivocada sobre a pecaminosidade humana. De acordo com Pelágio, um monge britânico, a natureza humana não foi corrompida pelo pecado de Adão, e os seres humanos nascem sem a influência do pecado original. Pelágio afirmava que as pessoas, por meio de suas próprias forças e vontade, poderiam escolher viver sem pecar, sem a necessidade da graça divina para alcançar a salvação. Essa visão contradiz claramente o ensino bíblico de que o pecado entrou no mundo através de Adão e afetou toda a humanidade, tornando os seres humanos incapazes de se salvar sem a graça de Deus. A Igreja rejeitou o pelagianismo, considerando-o uma heresia, pois ele minimizava a gravidade do pecado original e a necessidade da graça de Deus para a salvação. A visão correta, conforme ensinado nas Escrituras, é que devido ao pecado de Adão, a humanidade está espiritualmente caída e precisa da intervenção divina para ser redimida. Agora, resuma para o aluno. O pelagianismo é uma heresia que ensina que os seres humanos não são afetados pelo pecado original e podem, por suas próprias forças, escolher viver sem pecado. Isso nega a necessidade da graça divina, que é essencial para a salvação. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, 360-420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, 354-430. Vamos entender isso com mais detalhes. O nome pelagianismo vem de Pelágio,
um monge que viveu entre 360 e 420 d.C. Ele se transferiu para Roma em 409, onde suas ideias começaram a ganhar notoriedade. Pelágio foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais influentes da Igreja, que viveu entre 354 e 430 d.C. A diferença de visões entre Pelágio e Agostinho foi um ponto central na disputa teológica da época. Pelágio defendia que os seres humanos possuíam a capacidade de viver sem pecado desde o nascimento, enquanto Agostinho ensinava que, devido ao pecado original, a humanidade estava corrompida e necessitava da graça de Deus para alcançar a salvação. Essas divergências sobre a natureza do pecado e da graça levaram à condenação do pelagianismo pela Igreja, que reconheceu a visão de Pelágio como herética. Agora, resuma para o aluno. O pelagianismo é nomeado após Pelágio, um monge britânico do século IV e V, que defendia que os humanos não são afetados pelo pecado original e podem escolher viver sem pecado. Ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que tinha uma visão oposta sobre o pecado e a graça. Letra A. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. Professor, entenda que a doutrina de Pelágio não foi vista como herética, pois muitos acreditavam que se tratava apenas de uma questão ética e não teológica. Pelágio defendia que os seres humanos eram capazes, por sua própria vontade e esforço, de viver de acordo com a moral cristã, sem a necessidade de uma graça especial de Deus. Essa visão parecia ser apenas uma exaltação da liberdade humana e da responsabilidade moral, o que, à primeira vista, não parecia estar em conflito com os ensinamentos cristãos sobre a ética e a moral. No entanto, com o tempo, ficou claro que a doutrina negava a realidade do pecado original e a necessidade da graça de Deus para a salvação, o que de fato a tornava herética. Agora, resuma para o aluno. A doutrina de Pelágio inicialmente parecia apenas uma questão ética sobre a liberdade humana e não era vista como herética. Contudo, negava a necessidade da graça de Deus para a salvação, o que a tornou controversa e herética. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A controvérsia sobre o pelagianismo foi intensificada não tanto por Pelágio, mas por Celestio, um jurista romano que se tornou um dos maiores defensores de suas ideias. Celestio foi responsável por levar as doutrinas pelagianas a um debate mais amplo, defendendo a crença de que os seres humanos não herdavam o pecado original e poderiam viver sem a necessidade da graça divina. Essa posição causou grande alvoroço teológico na Igreja, e foi por meio de Celestio que o pelagianismo ganhou força suficiente para ser formalmente condenado. Agora, resuma para o aluno. O aluno precisa entender que o pelagianismo se intensificou por causa de Celestio, que defendeu que as pessoas não nasciam com pecado original e poderiam viver sem a ajuda de Deus, o que levou à condenação de suas ideias pela Igreja. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes, não existe nada da lavra do próprio Pelágio. A base da doutrina pelagiana vem dos registros de seus oponentes, já que não há registros diretamente escritos por Pelágio que explicitem completamente suas ideias. A maior parte do que se sabe sobre o pelagianismo vem das críticas e condenações feitas por teólogos como Agostinho de Hipona. Pelágio, ao contrário de outros heréticos, não deixou um corpo de escritos sistemáticos, e suas ideias foram muitas vezes interpretadas e retratadas por aqueles que se opuseram a ele. Assim, a doutrina pelagiana foi, em grande parte, reconstruída a partir das reações e disputas teológicas que se seguiram. Agora, resuma para o aluno. A doutrina pelagiana não tem muitos escritos originais de Pelágio. O que se sabe sobre suas ideias vem principalmente das críticas feitas pelos teólogos que se opuseram a ele, como Agostinho. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado,
A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Pelágio ensinava que o ser humano não nasce com pecado e que a transgressão de Adão não afeta as gerações subsequentes. Ele rejeitava a ideia de pecado original e a noção de uma corrupção geral da natureza humana. Para ele, os indivíduos nasciam sem a marca do pecado e possuíam a capacidade de fazer boas escolhas e viver sem pecar, dependendo unicamente de sua própria vontade e esforço. Agora resuma para o aluno. Pelágio acreditava que as pessoas não nasciam com pecado original e que o pecado de Adão não afetava a humanidade de maneira geral. Para ele, os seres humanos tinham a capacidade de viver sem pecar por suas próprias forças. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Esses são alguns dos pontos principais do pensamento de Pelágio. O pelagianismo, por negar o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação, foi considerado herético pela Igreja. Como resultado, foi oficialmente condenado no Concílio de Éfeso em 431. Onde a Igreja reafirmou a doutrina da corrupção do pecado original e da necessidade da graça para a redenção. Agora, resuma para o aluno. O pelagianismo foi rejeitado pela Igreja no Concílio de Éfeso em 431, por negar o pecado original e a necessidade da graça de Deus para a salvação. Letra B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos 5:12. O pecado original, conforme a Bíblia, é a transgressão de Adão no Jardim do Éden, que trouxe o pecado para toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, afirma claramente que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa passagem ensina que, por meio da queda de Adão, o pecado foi transmitido a todos os seres humanos, afetando toda a natureza humana e tornando-a inclinada ao mal. A transgressão de Adão, portanto, não foi um evento isolado, mas uma ação que teve repercussões universais, levando todos os seres humanos a nascerem com a necessidade de redenção. Agora, resuma para o aluno. O pecado original é a transgressão de Adão, que trouxe o pecado para toda a humanidade. Romanos 5:12 diz que, por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e afetou todos os seres humanos. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos capítulo 5, versículo 14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos 5:12, parte B. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A desobediência de Adão no Jardim do Éden foi o evento que deu início à transmissão do pecado a toda a humanidade. Ao desobedecer ao mandamento de Deus e comer do fruto proibido, Adão não apenas pecou por si mesmo, mas, com esse ato, trouxe o pecado sobre toda a sua descendência. Essa transgressão afetou a natureza humana de forma profunda e irreversível, tornando todos os seus descendentes espiritualmente distantes de Deus. A transmissão do pecado não é apenas uma ideia teológica, mas uma realidade visível na experiência humana, pois a morte passou a ser uma parte intrínseca da vida de todos. A morte, portanto, é a consequência direta do pecado original de Adão, que, ao desobedecer, corrompeu a natureza humana e fez com que todos os seres humanos nascessem com uma inclinação ao mal e com a necessidade de redenção. Agora, resuma para o aluno. A desobediência de Adão trouxe o pecado para toda a humanidade, e a morte, consequência desse pecado, se espalhou a todos. Isso significa que, por causa de Adão, todos herdaram a natureza corrompida, e a morte tornou-se uma realidade para todos, tanto física quanto espiritualmente.
A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Salmos 51:5, Isaías 1:5-6, Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, e confirmado na própria experiência humana. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Romanos 3:10, como está escrito: Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3:12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A corrupção do gênero humano é um fato claro e incontestável, tanto revelado nas Escrituras quanto confirmado pela experiência humana. A Bíblia nos ensina que, desde a queda de Adão, a natureza humana foi corrompida. Em Salmos 51:5, Davi afirma: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, refletindo a realidade de que todos os seres humanos nascem com uma natureza inclinada ao pecado. Isaías 1:5 e 6 descreve a condição do povo de Israel de maneira semelhante. Por que ainda serdes golpeados, que mais continuais na rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, ilustrando a corrupção que se espalha por todo o ser humano. Em Romanos 3:10 ao 12, Paulo afirma que não há um justo, nenhum sequer, e que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, confirmando a ideia de que a corrupção é universal e afeta toda a humanidade. Além das Escrituras, a própria experiência humana confirma essa corrupção. A história humana está cheia de exemplos de pecado, injustiça e sofrimento, todos frutos da natureza humana corrompida. A luta contínua contra o mal, tanto individualmente quanto socialmente, é uma evidência clara da necessidade de redenção e restauração espiritual. Agora, resuma para o aluno. A Bíblia nos ensina que a natureza humana foi corrompida desde a queda de Adão. Isso é evidenciado em passagens como Salmo 51:5, Isaías 1:5-6 e Romanos 3:10-12, e também na experiência humana, que mostra o pecado e a injustiça presentes em nosso mundo. Se ficou alguma dúvida, não hesite de nos deixar um comentário. Será um prazer lhe responder. Vamos para o próximo subtópico. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Subtópico 2.2. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. O Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus com base em uma interpretação diferente da história de sua vida e morte. Em Surata 4, 157 e 158, o Alcorão afirma: E eles disseram: Certamente matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Mas não o mataram, nem o crucificaram. Mas assim lhes parecia. E aqueles que discordam disso estão cheios de dúvida. Eles não têm conhecimento algum, senão suposições. E com certeza, eles não o mataram. O Alcorão sugere que, embora parecesse que Jesus havia sido crucificado, ele na verdade não morreu dessa forma, e em vez disso, Deus o elevou aos céus. Essa visão difere completamente do entendimento cristão, que considera a morte e ressurreição de Jesus como centrais para a salvação. A negação da crucificação no Alcorão reflete uma divergência teológica fundamental entre o Islã e o cristianismo, com implicações significativas para a compreensão da missão e do papel de Jesus. Agora, resuma para o aluno. O Alcorão nega que Jesus tenha sido crucificado e morto, afirmando que, embora parecesse que ele tivesse sido crucificado, na verdade, ele não morreu dessa forma. Essa visão é diferente da crença cristã, que vê a morte e ressurreição de Jesus como essenciais para a salvação. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. O Alcorão, ao negar a crucificação e a morte de Jesus, implica que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Para o Islã, Jesus é visto como um profeta e mensageiro de Deus, mas não como o Salvador que oferece seu sacrifício para a expiação dos pecados.
O Alcorão rejeita a ideia de que a morte de Jesus fosse necessária para a salvação, pois, segundo a visão islâmica, cada indivíduo é responsável pelos seus próprios atos e pode buscar perdão diretamente de Deus, sem a necessidade de um sacrifício redentor. Essa rejeição do sacrifício de Jesus está relacionada com a doutrina islâmica do livre-arbítrio e da responsabilidade pessoal, onde as pessoas devem se arrepender e se submeter à vontade de Deus para alcançar a salvação, sem depender da morte de outro ser humano para pagar pelos seus pecados. Agora, resuma para o aluno. O Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus, pois acredita que não havia necessidade de ele morrer pelos pecados da humanidade. No Islã, cada pessoa é responsável por seus próprios pecados e pode buscar perdão diretamente de Deus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1:23. Vamos para a referência. Diz assim, 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, especialmente para aqueles que estão nas trevas espirituais. Em 1 Coríntios 1:23, Paulo afirma: Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A ideia de um Salvador crucificado era incompreensível e ofensiva para muitos, pois a crucificação era considerada uma morte vergonhosa e humilhante. Para os judeus, um Messias que morresse na cruz era algo inaceitável, pois eles esperavam um libertador que vencesse os inimigos de Israel de forma gloriosa, não através de um sofrimento ignominioso. Para os gentios, a ideia de um Deus que se submete à morte dessa maneira era absurda, uma vez que eles concebiam os deuses como poderosos e distantes do sofrimento humano. No entanto, para os cristãos, a cruz é o centro da mensagem de salvação, pois é por meio dela que Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade e trouxe a reconciliação com Deus. A cruz, embora escandalosa e rejeitada pelo mundo, é a expressão máxima do amor e da graça divina. Agora, resuma para o aluno. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para aqueles que estão nas trevas, pois a ideia de um Salvador crucificado era inaceitável para os judeus e absurda para os gentios. No entanto, para os cristãos, a cruz é o meio pelo qual Jesus trouxe a salvação ao mundo. Professor, vamos iniciar o próximo tópico. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Tópico 3. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Subtópico 3.1. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. Essas ideias de rejeição à necessidade de um sacrifício redentor ainda persistem em algumas religiões reencarnacionistas que negam a queda no Éden. Essas religiões frequentemente ensinam que os seres humanos não são afetados pelo pecado original, mas sim por um processo contínuo de evolução espiritual, onde a alma passa por várias encarnações para aprender e se aperfeiçoar. Para essas crenças, a salvação não depende de um sacrifício expiatório, mas sim da própria capacidade do indivíduo de evoluir espiritualmente através de suas ações em diversas vidas. Essa visão contrasta com a doutrina cristã, que ensina que a queda de Adão trouxe o pecado à humanidade e que a morte de Cristo na cruz foi necessária para a reconciliação entre Deus e o homem, uma vez que o pecado original corrompeu toda a natureza humana. Agora, resuma para o aluno. Algumas religiões reencarnacionistas negam a queda do Éden e acreditam que os seres humanos podem alcançar a salvação por meio de várias encarnações. Isso difere da visão cristã, que ensina que a queda trouxe o pecado e que Cristo, com seu sacrifício, trouxe a salvação. O movimento religioso denominado Ciência Cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Esse movimento religioso nega a existência do pecado, considerando-o uma ilusão.
Segundo os seguidores dessa corrente, o pecado não é uma realidade espiritual ou moral, mas sim uma percepção errônea da mente humana. Para a ciência cristã, a verdadeira realidade é a perfeição de Deus, e qualquer manifestação de mal, incluindo o pecado, é vista como uma distorção dessa perfeição. No mormonismo, por outro lado, a transgressão de Adão não é considerada como afetando toda a humanidade, como ensinado na Bíblia. De acordo com a doutrina mórmon, cada pessoa é responsável unicamente pelos seus próprios pecados, e não herdamos a culpa do pecado de Adão. Embora o mormonismo reconheça a queda de Adão como uma realidade histórica, a doutrina não aceita a ideia de pecado original, ou que a transgressão de Adão tenha corrompido toda a humanidade, como ensina o cristianismo tradicional. Agora resuma para o aluno. A ciência cristã nega a existência do pecado, considerando-o uma ilusão, enquanto no mormonismo, a transgressão de Adão não é vista como afetando todos, e cada pessoa é responsável apenas pelos seus próprios pecados. Essas crenças contrastam com a doutrina cristã tradicional, que ensina o pecado original e a necessidade de redenção através de Cristo. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. É essencial ter um entendimento profundo daquilo que acreditamos, pois isso nos permite fortalecer nossa fé e responder com clareza aos desafios que surgem. Ao mesmo tempo, compreender as crenças dos outros é fundamental para estabelecer um diálogo respeitoso e produtivo. Quando conhecemos as perspectivas alheias, conseguimos interagir de forma mais empática, promovendo discussões enriquecedoras e respeitosas. Agora, resuma para o aluno. É importante compreender nossas próprias crenças e, ao mesmo tempo, respeitar e entender as crenças dos outros para termos um diálogo construtivo e respeitoso. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. João capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 15, 3, 1 Timóteo 1, 15. Vamos para a referência. Diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas pessoas estão presentes no nosso cotidiano, e é importante saber como identificar a teologia antibíblica que elas seguem, para que possamos apresentar o Evangelho de maneira clara e eficaz. O objetivo é conduzi-las à salvação, lembrando sempre que Jesus morreu por elas também, como falei agora há pouco. O Evangelho é a única resposta verdadeira para a necessidade de perdão e reconciliação com Deus. Como nos ensina João 3,16, Jesus morreu por todos, e é nosso dever compartilhar essa verdade com todos aqueles que estão perdidos. Em 1 Coríntios 15, 3, Paulo afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E em 1 Timóteo 1,15, ele lembra que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso nos dá a missão de apresentar o Evangelho, com a certeza de que é por meio de Cristo que a salvação é possível. Agora resuma para o aluno. Muitas pessoas ao nosso redor seguem doutrinas antibíblicas, e é nosso papel apresentar o Evangelho que leva à salvação, lembrando que Jesus morreu por todos, como ensinado em João 3,16 e 1 Timóteo 1,15. E nessa missão, temos a ajuda do Espírito Santo, Lucas capítulo 12, versículo 12. Vamos para a referência. Diz assim, Lucas 12, 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Na missão de compartilhar o Evangelho e conduzir as pessoas à salvação, não estamos sozinhos. Temos a ajuda do Espírito Santo, que nos guia e fortalece em nossa tarefa de proclamar a verdade. Em Lucas 12, 12, Jesus nos assegura, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que lhes deveis dizer. O Espírito Santo nos dá sabedoria, coragem e as palavras certas quando precisamos falar sobre a fé,
ajudando-nos a cumprir a missão de maneira eficaz e com o poder de Deus. Agora, resuma para o aluno. Ao compartilhar o Evangelho, o Espírito Santo nos ajuda, dando-nos as palavras e a sabedoria necessárias para cumprir nossa missão de levar as pessoas à salvação. Vamos iniciar o próximo subtópico. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. O perigo. Subtópico 3.2. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5:21, 1 João capítulo 4, versículo 1. Vamos para a referência. Diz assim, 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando as pessoas não têm um conhecimento profundo das crenças e práticas de sua própria igreja, elas se tornam mais vulneráveis a ensinamentos que podem parecer corretos à primeira vista. Muitas vezes, elas aceitam essas ideias sem questioná-las ou examinar seus fundamentos, o que pode levar a desvio da verdade. A Bíblia nos orienta a ser cautelosos e a examinar tudo à luz da Palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo nos ensina: examinai tudo, retende o que é bom. Já em 1 João 4:1, ele alerta: amados, não deis crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essas passagens nos lembram da importância de conhecer bem as Escrituras e os ensinamentos corretos, para que possamos discernir o que é verdade e o que é engano. Agora, resuma para o aluno. Se não conhecemos bem as crenças da nossa igreja, podemos ser facilmente atraídos por ensinamentos errados. A Bíblia nos ensina a examinar tudo à luz da Palavra de Deus, para não cairmos em enganos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. O analfabetismo bíblico é um dos grandes desafios do século atual, pois muitas pessoas não conhecem as Escrituras como deveriam. Isso tem levado muitos a cair em erros doutrinários, pois sem um bom entendimento da Bíblia, é fácil ser desviado por ensinamentos que não são fundamentados na verdade de Deus. O desconhecimento da Palavra de Deus enfraquece a capacidade de discernir entre o certo e o errado, permitindo que doutrinas falsas se espalhem. A falta de conhecimento bíblico é uma das principais razões pelas quais muitos acabam seguindo caminhos que não conduzem à salvação. Agora resuma para o aluno. O analfabetismo bíblico é um grande problema, pois sem o conhecimento das Escrituras, as pessoas ficam mais vulneráveis a doutrinas erradas e podem se desviar da verdade. Vamos para a conclusão. Diz assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido, há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Curta nosso canal. Se inscreva. Ative as notificações. Olá, professores! Aqui vocês encontrarão conteúdos enriquecedores e edificantes para aprofundar seus estudos na Escola Bíblica Dominical. Nossos slides são autoexplicativos, com imagens de alta qualidade que se integram perfeitamente ao conteúdo, proporcionando uma experiência visual e didática única. Não deixe de adquirir nossos slides, disponível no link da descrição. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.